Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus. Aqui novamente Laudemar de Amorim para mais uma gravação do Evangelho no Lar. Este vídeo será postado no YouTube e também no Facebook. A proposta do Evangelho no Lar é particularmente elaborada e consta após o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Após o capítulo 28, né? O Evangelho possui 28 capítulos, consta aqui o Evangelho no Lar, principais motivos para fazer o Evangelho no Lar. Eu vou fazer a leitura porquanto há sempre pessoas interessadas, né? E acessam o nosso Facebook ou mesmo o YouTube. E dessa forma fazemos uma divulgação adequada do que propõe a doutrina espírita. O Evangelho no Lar, principais motivos para fazer o Evangelho no Lar. Estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, possibilitando assim sua melhor compreensão. Procurar viver esta vida segundo a vontade de Jesus, nosso Mestre. Criar nos lares o hábito saudável das reuniões evangélicas. Despertar o sentimento de fraternidade e união entre os participantes. Desfrutar de momentos de paz. Higienizar nosso lar com pensamentos e sentimentos elevados. Receber em nossas residências espíritos mensageiros do bem. Aprender e fixar os ensinamentos do Evangelho para oferecer às outras criaturas. É importante citar aqui, com relação a esse tópico anterior, receber em nossas residências espíritos mensageiros do bem, isto não significa que nós devemos praticar reuniões mediúnicas nos nossos lares, né? As reuniões mediúnicas devem ser reservadas para as casas espíritas, nos centros espíritas que estão estruturados com uma equipe de médiuns, de doutrinadores, porque as possibilidades dos contratempos e das manifestações, muitas vezes de espíritos com manifestações não agradáveis, né? Pode levar à perturbação para os lares, né? Então, a proposta do Evangelho no Lar é para o estudo da doutrina e não para a prática mediúnica. Isso é preciso que fique bem claro, que consta aqui do Evangelho segundo o Espiritismo e principalmente no livro dos Médiuns, né? Para quem desejar conhecer a doutrina espírita, é preciso ler as obras básicas, né? Desde o livro dos Espíritos, que são 1018 perguntas, 1019 perguntas e respostas, né? Há publicações que tem 1018, mas não é devido a uma catalogação diferente, mas a maioria tem os 1019 perguntas e respostas, né? E também o Evangelho é uma obra de cabeceira. Kardec propõe que os dois livros de cabeceira de quem desejar conhecer a doutrina espírita é o Evangelho e é o Livro dos Espíritos. São as duas obras básicas, né? E aquele que tem sensações, percepções e já uma mediunidade aflorada, né? A necessidade de estudar o Livro dos Médiuns, pode ler o Livro dos Médiuns, mas estudar dentro da casa espírita, porque aí já faz um treinamento, porque há em alguma parte das obras básicas que diz que mediunidade não se desenvolve, mediunidade se treina, né? Porque mediunidade todos temos, independente de sermos espíritas. Nós já
temos vídeos na internet mostrando padres, médiums, né? E a mediunidade ela está em todo ser humano, através da nossa glândula pituitária, né, que fica no centro do cérebro, que é a ferramenta de conexão com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com os nossos anjos de guarda, com os nossos mentores e com a espiritualidade superior, né? Por isso é importante a evangelização das pessoas, de todos nós, né, para que possamos dominar essa questão e não sermos dominados pela mediunidade, né? Nós precisamos dominar a nossa mediunidade através do conhecimento, ok? Mas vamos prosseguir aqui então, no item 8 que eu estou lendo, né, dos motivos por quais devemos praticar o Evangelho no lar, aprender e fixar os ensinamentos do Evangelho para oferecer aos nossos irmãos que possam nos procurar pedindo alguma orientação. Conseguir no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais que surgem em nosso dia a dia. Despertar nos participantes do ensinamento de Jesus, que pede para orar e vigiar os pensamentos. Elevar o padrão vibratório de todos, contribuindo assim para um mundo melhor. Alguns conselhos úteis. Escolher um dia e uma hora por semana onde seja possível a presença de todos os familiares ou daqueles que desejam participar. Fazer sempre no mesmo dia e horário para que a espiritualidade possa se programar, garantindo assim a assistência espiritual. O Evangelho deve ser lido na sequência, portanto é sempre bom marcar onde terminamos. Procurar ler um trecho não muito grande, evitando o cansaço dos participantes. É importante, sempre que fazíamos o Evangelho no lar com os filhos, que se atribua uma participação, uma tarefa para cada um, né? Um lê uma prece de abertura, o outro lê o Evangelho, pode fazer um comentário, o outro lê a prece e a oração dominical, e outro pode fazer a prece de encerramento, né? Que pode ser a oração de São Francisco de Assis. Eu gosto de fazer a oração de São Francisco de Assis para encerrar as reuniões, né? Então, outras recomendações aqui. Não suspender a prática do Evangelho no lar em virtude de visitas, passeios adiáveis ou acontecimentos fúteis. A duração da reunião deverá ser de 30 minutos aproximadamente. Providenciar uma jarra com água para fluidificação. Servir ao final da reunião a todos os participantes. Também tem a opção de colocar um copo de água para cada um, né, porquanto cada pessoa pode ter necessidades de magnetismos, né, de medicações diferentes. E daí a espiritualidade, conhecendo, né, as necessidades de cada um de nós, pode colocar a medicação fluídica de acordo com cada necessitado. Jamais forçar a participação de membros da família que não desejem participar por qualquer motivo. Nesse ponto, eu gosto de enfatizar que há um conceito, pela experiência humana, pela experiência dos espíritas, que nos recomenda e que nos diz que a família que reza unida permanece unida. E a família que reza em cartilhas diferentes geralmente está sujeita aos conflitos domésticos, porque há naturalmente níveis de sintonização com patamares espirituais diferentes, né? Então,
se um dos cônjuges ou um dos filhos já adulto envereda para outras doutrinas, né? Outras religiões, embora o espiritismo não se diga que é apenas religião, pode ser uma religião, desde que você adquira os fundamentos da filosofia e da ciência espírita, porquanto a doutrina espírita ela é fundamentada nesses dois pilares, na ciência e na filosofia, né? Quando nós falamos ciência, nós estamos nos reportando a evolução da ciência mais contemporânea, que nos fala da física quântica e da mecânica quântica. Então, quem desejar se aprofundar no conhecimento, né, das leis universais sobre a qual está fundamentada a doutrina espírita, né, pode estudar a física quântica e a mecânica quântica. Há muitos livros, há canais no YouTube, né, há sites específicos, né, assim como usar também da doutrina espírita e da filosofia e da ciência, né? Nós temos grandes divulgadores da doutrina espírita, né? Como foi Chico Xavier, como é ainda o Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, e uma série de outros grandes nomes, né? Que podemos dizer de envergadura elevada, né? No conhecimento e nos fundamentos da ciência espírita, né? A doutrina espírita é riquíssima na literatura. Temos mais de 1000 livros publicados. Só o Chico tem mais de 400 publicações, né? O Divaldo Pereira Franco está em torno de 250 obras publicadas, né? Raul Teixeira tem também outros grandes nomes da doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela tem, embora não tenha hierarquia nas casas espíritas, né? Porque qualquer membro pode ser alçado à presidência, às direções, né? À doutrinação. Então não é como nas religiões cristãs, né? Que tem o padre, que tem o bispo, que tem o papa, né? Nas religiões evangélicas, né? Tem os pastores, né? Enfim, na doutrina espírita não há essa hierarquia, né? Apesar que todas as casas são organizadas com o presidente, com o vice-presidente, com o secretário, por causa da organização burocrática que é preciso ter, né? As casas espíritas são registradas em cartório, com o CNPJ, enfim, com todas as suas obrigações legais, né? E existe a Federação Espírita Brasileira, como existe, que engloba todas as casas espíritas do Brasil, e temos as federações espíritas dos estados, né? Aqui em São Paulo temos a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Existem federações, não federações, são associações espíritas, né? Regionais também, tem, né? as organizações regionais. Então, há uma ótima organização, né? Fundamentada, né? Na disciplina, né? E nos ensinamentos de Kardec. Existem outras religiões que também adotam a mediunidade, né? Que são religiões consideradas religiões espiritualistas. Existe uma diferença, né? Entre espiritualista e espírita. Por isso é preciso ler, né, as obras básicas, né, para poder entender o que significa uma coisa e outra. Mas então nós já nos alongamos um pouco, né, nessas considerações acerca da importância do Evangelho no lar,
né? E vamos então dar sequência para a parte das preces. Vamos fazer então a prece de evocação a Jesus. As preces estão no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no final, né? Tem aqui o capítulo das preces. Vamos ver a ação. Vamos ver qual é o capítulo aqui que começam as preces. Tem inclusive a prece, a oração dominical também, né? Preces em geral. Começa com no capítulo 28, em coletânea de preces espíritas, tem uma introdução, onde faz todas as explicações, né? Depois as preces, começa com a oração dominical e vai assim até o final no capítulo 28. Então, eu recomendo que leiam toda essa parte do capítulo 28 para que tenham uma visão e um conhecimento dos fundamentos, né, do que é espiritismo. Porque senão acontece o seguinte, muitas vezes a pessoa começa a frequentar a casa espírita e ela não estuda, não lê, não acompanha, não participa dos grupos de estudo, e daí a algum tempo ela se sente abalada, às vezes por algum desafio maior, e encontra algum irmão, algum amigo, um familiar, né, que frequenta outra religião, e daí vai para outra religião para se vincular nas preces, né? Preces fortes que resolvem os problemas materiais das pessoas, né? Então, a pessoa que um dia frequentou a casa espírita e depois você encontra na rua, ô companheiro, como é que tá? Tudo bem? Aonde você está frequentando? Ah, eu agora estou na igreja tal, né? E essa pessoa, geralmente, ela costuma dizer que um dia ela foi espírita. Na verdade, aquele que conhece os fundamentos da doutrina espírita e se vincula a alguma outra religião, embora todas sejam respeitáveis e nada contra o espiritismo, né? Não critica, né? Não condena, não aponta, né? Nada negativamente em qualquer religião. Pelo contrário, a doutrina espírita não faz proselitismo para atrair frequentadores ou adeptos, né? Ela incentiva sempre a pessoa a seguir a sua religião de fé, de sua preferência, né? Que lhe acolha com carinho e amor, e aonde ela possa encontrar as respostas para as suas dúvidas em relação à espiritualidade, em relação a Jesus, em relação aos santos, né, aos anjos, enfim. Então, é preciso que se busque o conhecimento para ter o discernimento do que é uma coisa e outra, ok? Bom, inicialmente nós fazemos sempre uma evocação a Jesus. Geralmente depois de um pequeno bate-papo, uma pequena troca de ideias em relação à doutrina espírita, né, e às demandas pessoais, né, e coletivas, nós costumamos fazer uma prece de evocação a Jesus. Embora todo médium que participa das reuniões, ele já se prepara ao levantar, né? A regrinha básica para você ser um frequentador da doutrina espírita é a disciplina, né? Perguntaram ao Chico o que precisaria fazer para ser espírita, né? Ele falou 3 coisas. A primeira disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina, né? Isso demonstra bem, né, aquilo que a doutrina espírita propõe, né? Então, a evocação a Jesus é uma prece que está aqui no livrinho de preces, né, do Cairbar Schutel.
Jesus, 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 Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, com especialidade a pleiade que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dá-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Devido ao adiantado da hora, eu vou já fazer uma leitura do Evangelho. Abri aqui aleatoriamente no capítulo 10. No capítulo 10, nós temos no item 21. É permitido divulgar o mal alheio? São Luís Paris, 1860. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal de outros? Esta questão é muito delicada e é nesse ponto que a caridade precisa ser bem compreendida. Se os defeitos de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não existe nenhuma utilidade em divulgá-los. Porém, se esses defeitos podem prejudicar outras pessoas, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Em alguns casos, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é preferível a queda de um homem do que vários serem vítimas de sua enganação. Neste caso, é preferível pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E aí, prezados irmãos, esta questão, ela nos reporta a uma necessidade de nós nos esmerarmos na nossa conduta em relação à observação e às críticas. Deus não nos outorgou, o direito de nós julgarmos e condenarmos nossos irmãos sobre as questões pessoais. Não se enquadra naturalmente nos deveres, nas obrigações legais, aspectos jurídicos da vida, que todos estão sujeitos. Mas, com relação àquela conduta que muitos irmãos e irmãs têm um vício de comentar negativamente sobre a maneira de ser, de agir das pessoas. Então, o cristão, não vamos falar nem espírita, porque ser espírita é ser cristão na essência. Então, o dever moral do cristão é respeitar o próximo, do jeito que ele é. Nós temos que respeitar. Se a pessoa, naturalmente, passa por algum desafio da vida, em qualquer campo da vida, e comenta conosco e nos pede uma opinião, é diferente. Você pode, naturalmente, dar o seu parecer, mas é preciso levar em conta que nós nunca devemos afrontar ou criticar objetivamente a conduta, atitudes da pessoa. É preferível você, mesmo sabendo que a pessoa não tem razão ou está equivocada, você precisa, aí é uma psicologia de relações humanas, e nós temos vários manuais que nos dizem, se você afrontar e criticar, e você querer sugerir determinadas coisas para a pessoa, dificilmente você será ouvido, Mas se você concordar, não, você, em certo sentido, você tem razão. Mas veja,
Se a situação fosse outra, né? Se isso tivesse acontecido de outra maneira, se fosse você que tivesse... ou às vezes uma pessoa reclama que alguém a ofendeu, né? Aí começa a odiar o outro. Então, se você perguntar, bom, se você estivesse no lugar da pessoa e você ofendesse a pessoa, como você iria agir, como você iria pensar, né? Nós espíritas costumamos dizer assim, é preferível a gente ser ofendido do que ofender, não é? Mas nós não temos sangue de barata, muitas vezes nós podemos perder, né? Perder a paciência, né? Então é preciso a gente se policiar para que a gente não descambe para os conflitos, né? Então, geralmente, quando se mete na vida alheia é que pode gerar os conflitos, não é mesmo? Criticar, só criticar o outro, né? Isso é muito ruim para as partes, né? Então, é preciso respeitar e até elogiar as coisas positivas, porque todo mundo tem coisas positivas e negativas, né? Agora, se você só fica apontando o negativo do outro, você na verdade está vendo no outro a negatividade que você tem, não é mesmo? Então, vamos ler o Evangelho, vamos estudar que a gente aprende, viu? Bom, vamos fazer então o Evangelho, vamos lá, rapidamente, o Evangelho, a prece do Evangelho, da oração dominical, para a gente logo encerrar, porque nós já estamos com 26 minutos, né? Eu não queria ultrapassar os 30 minutos, mas vai passar um pouquinho. Prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excede a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Estou quase decorando e acabei me perdendo aqui, mas vamos lá. Aqui. Ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço, por toda a parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho, Jesus Cristo, se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, de que são portadores os vossos santos espíritos. Para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho espiritual. Dai-nos amor ao trabalho material, ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para nós,
E fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permiti que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja. Assim seja, praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Já estamos com 31 minutos. Ainda faremos a leitura para finalizar da oração de São Francisco de Assis, que é mais uma lição que precisamos, o que podemos ter em mente para conduzir as nossas atitudes, as nossas decisões. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender mais que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças à espiritualidade amiga, e agradeço também a todos vós que tenham nos acompanhado aqui, que vierem a assistir essa nossa transmissão, que todos se sintam abençoados pela misericórdia de Deus, que possamos ter as melhores decisões, os melhores pensamentos, os melhores propósitos, na busca da nossa evolução espiritual, porquanto a nossa caminhada temos todos os desafios que necessitamos para a nossa evolução moral, para o nosso aperfeiçoamento, para vencermos as nossas imperfeições. Todos estamos aqui não é porque somos santos ou perfeitos, mas todos estamos na busca da perfeição, para buscar planos superiores, né? Porquanto este nosso planeta, que estamos presos aqui, né, pelo nosso corpo físico, né, mas que nos proporciona toda oportunidade para vencermos a nós mesmos. Que a luz divina de Jesus esteja com cada um de nós, mais uma vez, nesta semana que se inicia hoje. Fiquem todos na paz e até a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.